A paz de Cristo, irmãos, que Deus possa estar nos abençoando com a sua maravilhosa graça, com seu amor, que é sempre abundante sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que temem ao Senhor. Ele fica me entregando, né? Dizendo que eu sou já antigo, tem 32, quando ele era menino, imagine quanto eu estou agora, né? Esse mês eu faço 57 só isso, 57 anos. Irmãos, é com grande alegria que a gente está reunido para trazer essa palavra sobre a nossa união, né? A nossa unidade como igreja, estarmos unidos no mesmo propósito, na mesma direção. E eu queria, o tema do nosso encontro, né? É união. Alguém tem o tema para botar aqui atrás? Não, né? Tem o tema para botar aqui? Não? E o versículo, né, que o nosso irmão Pedro designou para esse tema se encontra lá no Evangelho segundo João, Evangelho de Cristo segundo o evangelista João, no capítulo 1. O verso que o Pedro destacou foi o verso 12, mas eu vou fazer a leitura então do verso 1 ao verso 14. Do verso 1 ao verso 14. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Que Deus nos abençoe abundantemente com a sua palavra lida. Falar de um caminho só, né, de uma unidade, para estarmos na mesma direção, é bem difícil, porque nós todos somos diferentes, né? E pensamos diferente, e temos posições diferentes. Isso é muito claro, né, na Igreja de Cristo, né? Na Igreja de Cristo, nem todo mundo é dedo, nem todo mundo é unha, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão, mas o corpo todo, né? É um corpo completamente diferente um do outro, cada membro diferente um do outro, mas guiado pelo cabeça, que é Cristo. E aí está a nossa unidade, né? Na pessoa de Cristo. A nossa unidade está exatamente aí, né? Não naquilo que nós somos, mas naquilo que nós cremos. A nossa unidade está em Cristo, em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Quando a gente lê esse texto das Sagradas Escrituras, você e eu podemos lembrar, né, que quando João escreve, o apóstolo, né, ele escreve para defender uma tese, para defender uma certeza,
né? Uma certeza que a igreja deveria ter, que a igreja deveria se basear. A certeza que ele defende no Evangelho é que o nosso Senhor Jesus, aquele que morreu lá na cruz do Calvário, é Deus. Essa é a tese de João. Ele vai defender isso em todo o livro, em todo o Evangelho. Ele vai defender essa tese de que Jesus era Deus, né? Que ele era Deus. E ao defender essa tese, né, João vai trazer alguns argumentos muito importantes, né? E que vivificam a nossa fé, que fazem da nossa fé uma fé mais forte, uma fé firmada, né? Numa base sólida, numa base que nos garante a firmeza da nossa caminhada. Então, olhar para João é olhar, né, para a tese dele, os argumentos que ele oferece, né, a sua tese, nos favorece como igreja hoje, agora, como igreja nos dias de hoje. Certamente você e eu passamos por muitos momentos difíceis da caminhada, né? E muitas vezes duvidamos da nossa própria fé, né? Será que Deus está comigo? Será que Ele vai me ajudar, né, nesse momento da minha vida? Será que Ele pode fazer isso ou aquilo na minha caminhada? Será que o Senhor pode guiar os meus passos em meio a essa tempestade que eu estou passando? Certamente você e eu temos muitas dificuldades, né? Por isso a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento, né? É a base, né, que garante a firmeza da sua caminhada. Mas a fé, como as Escrituras também diz, precisa ser alimentada, né? A fé é como você plantar uma semente. Ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, bem pequena. Mas se você plantar essa semente num terreno bom, num terreno capaz de fornecer toda a alimentação para aquela semente, ela vai virar uma árvore, né? E vai se tornar inabalável, vai servir até de abrigo para outros seres menores, né? Vai ser algo grande e que vai abençoar outras vidas. É isso que diz a palavra, que eu posso alimentar a minha fé, que eu posso fazer da minha fé uma fé melhor, uma fé que me leve a suportar as adversidades e me tornar uma bênção aonde eu estiver. As Escrituras dizem isso, né? Então, uma das coisas importantes na vida do cristão é o quê? Alimentar a sua fé, né? Dar a ela, oferecer a fé, né? Os argumentos necessários para que ela seja inabalável, para que ela seja capaz de dizer: monte, passa daqui, vai para lá, e o monte obedece, né? Você imaginou? Já imaginou, né? Uma fé que você fala assim: monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai. Elias era um homem como nós, né? E mandou fogo do céu: desce fogo, e o fogo desceu. Ele era homem como nós. Então é possível que haja crescimento, é possível que haja desenvolvimento da nossa fé, para que ela se torne cada vez mais firmada num caminho que a gente tenha segurança, né? Que o caminho é esse, a direção é essa, e eu posso seguir aqui porque sei que o Senhor está comigo. Então eu queria também oferecer para você, já que isso é importante para nós hoje, né, como jovens, cristãos do nosso tempo, eu queria oferecer para você alguns argumentos que dão a você, eu não, João quer oferecer para você alguns argumentos que vão levar você a afirmar cada vez mais a sua fé. Está aí com a Bíblia aberta? Não, né? Fechou. Fechou? Então tá bom. Eu vou ler para você, já que você fechou. Versos 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o primeiro argumento de João, né? O argumento, as pessoas diziam que Jesus não era Deus, né? Que ele não era Deus, que ele era assim um fantasma, né? Ou um espírito mais elevado, né? Mas João está argumentando que Jesus é Deus. E aí, no seu primeiro argumento, né? João vai dizer que Jesus não é uma aparição de Deus, ou Jesus não é alguém que descende de Deus. E aí João diz assim, não, ele não é uma aparição, ele não é um fantasma, ele não é um espírito iluminado, não, ele é Deus. E aí ele vai dizer assim, olha, esse Jesus que eu estou falando, o Verbo, e aí Jesus é o Verbo encarnado, Jesus, o Verbo encarnado, ele estava com Deus lá no princípio. Lá no princípio, ele estava com Deus. Ele estava com Deus lá no princípio. E quando é o princípio? Quando é o princípio? Gênesis, né? A gente lê lá em Gênesis, o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Lembra lá de Gênesis? Né? Então, antes que tudo pudesse existir, terra, céu, universo, estrelas, cosmos, galáxias, homem, animais, antes que tudo pudesse existir, quem já existia? Jesus. Ele já existia. Ele não foi criado, ele já existia. Lá no princípio, ele já existia. Ele estava lá no princípio. Ele estava lá com Deus no princípio. Quando Deus começou a criar, Jesus já estava lá. Olha que bacana, né? Que maravilhoso, né? Esse argumento de João. Que argumento maravilhoso. Quem é o Deus que eu sirvo? Ora, o Deus que eu sirvo é aquele que é eterno. O meu Jesus é eterno. O meu Jesus não é criado. O meu Jesus não é um fantasma. O meu Jesus não é um espírito iluminado. Não, o meu Jesus é eterno. Ele é desde o princípio. Ele é Deus. Pode ver. Pode ver que João vai dar um segundo argumento aqui, dizendo assim, ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Aí se você continuar lendo, ele lê lá no verso 10, ele diz assim, e o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo foi feito por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Querido, o que tem enfraquecido a nossa fé é que nós somos religiosos de igreja. Nós vamos para a igreja para trabalhar. Já viu isso, né? Vamos lá, vou servir a Deus. Olha que bacana, né? Vou servir a Deus. E o cara acha que servir a Deus é trabalhar. Servir a Deus pastor me chamou como obreiro da igreja e me mandou limpar os bancos. Poxa, que legal, eu vou servir a Deus. Isso tudo é bom, irmãos. Isso tudo é produtivo, né? Todas as coisas são boas, mas uma das coisas mais importantes, né, é que o Deus que você crê não precisa do seu serviço, não precisa
do seu serviço, porque tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo foi feito por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, o que é que eu e você podemos oferecer? Nada, nada. Nós não podemos oferecer nada. Mas o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, né? Ele não está circunscrito, ele não está limitado ao banco da igreja, querido. Ele não está limitado ao seu serviço que você acha que está fazendo para Deus. Não, cara, não é assim. Tudo pertence ao Senhor. Tudo, cada instante da sua vida pertence ao Senhor, pois Ele te fez, Ele te criou para a glória do nome dEle. Então, se você acha que há momentos que você deve servir a Deus, sabe qual é o momento que você deve servir a Deus? É a sua vida toda, desde o seu acordar ao seu deitar, que seja uma vida de serviço ao Senhor, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor da vida. Então, né, se você quer realmente dizer assim, eu sou um cristão e estou num caminho certo, né? Você primeiro tem que olhar para Jesus. Se você não olhar para Jesus, querido, você vai achar que está servindo a igreja, o pastor, a liderança. Se você tirar o olhar de Jesus, você vai estar servindo a todo mundo, menos ao Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que eu acho assim importante para que a gente caminhe firme na caminhada é a gente saber, né, quem é Jesus para nós, quem Ele é. É esse o argumento de João. O Senhor que eu sirvo, o meu Senhor Jesus, é o Senhor do céu e da terra e o Senhor de todas as coisas. Esse é o primeiro argumento que João nos oferece. Ele tem tudo nas suas mãos. Todas as coisas estão debaixo do seu poder e da sua majestade. Esse é o primeiro argumento que João nos oferece. Mas há um outro argumento que João nos oferece. Verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. As trevas não prevaleceram contra ela. Aí João diz que tem um homem que foi enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Aí o João, falando do João Batista, diz assim: ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Eu queria que você pensasse novamente, né? O Deus que eu sirvo, né? A vida estava nele. Você lembra de Adão, né? Adão, quando estava no Éden, né? Estava lá no Éden, criado à imagem e semelhança de Deus, estava lá no Éden, né? E o Éden era o paraíso, né? Adão não precisava se esforçar, né? Ele só era o mordomo, ele cuidava, ele administrava as coisas de Deus lá no jardim. Então o Adão, ele não precisava capinar, né? Porque o mato não crescia, ficava sempre do mesmo tamanho. Ele não precisava regar, porque vinha por baixo a água e regava o mato. Então estava sempre verdinho,
tudo em ordem, né? Quando Adão peca, aí começa a desordem, né? Aí começa a nascer capim, cardo, e começa toda a desordem. A desordem acontece por castigo, né? Porque Adão pecou. Pecou porque ele tinha uma ordem a cumprir e ele não cumpriu a ordem. Tinha um contrato e ele não cumpriu o contrato. Adão, de toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás. Dela não comerás. E Adão, né, querendo ser, né, igual a Deus, ter o conhecimento do bem e do mal, que a árvore que estava no meio do jardim era uma árvore que dava conhecimento do bem e do mal, né? Então Adão viu que a árvore era boa, né? Comeu e saiu da presença do Senhor. Adão tinha vida, né? Mas quando ele pecou, saiu, porque ele errou o alvo, né? Pecado é errar o alvo. Ele foi afastado da presença de Deus. E quando ele foi afastado da presença de Deus, o Adão que antes tinha vida, agora está morto. Morto nos seus delitos e pecados. Adão antes tinha vida. E a vida dele é porque estava em comunhão com Deus. Tinha relacionamento com Deus. Quando ele quebra o relacionamento, ele perde a vida. E agora está indo em direção à morte. Tanto é que a partir desse momento, né, a idade de Adão chega a 800 anos, né? Depois, lá em Noé, 700, 800, foi diminuindo. E aí, lá, depois, os dias do homem passou a ser 120 anos. A vida foi diminuindo, e a partir lá, depois de Noé, a vida começa a ser só de 120 anos. 120 anos. E aí o salmista Moisés, escrevendo no Salmo 90, diz assim: olha, a vida tem 60, 70, em havendo vigor 80, passar disso, canseira e enfado. E aí a vida já não é mais uma vida que vale a pena viver, porque ela é como a relva do campo, né? Que de manhã nasce, de dia cresce, floresce, à tarde seca e murcha. É assim. Pensa que você fez 15 anos há quanto tempo mesmo? 3, 4? Poxa, eu já fiz 15 anos há muito tempo. Mas parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Parece que os 57 anos ainda não estão aqui em mim. Eu acho que ainda sou garoto, quero subir na árvore. Quero subir na árvore. Eu acho que ainda tenho força. Mas eu trabalho um dia, fico todo quebrado, de noite tenho que tomar dois Dorflex. Antigamente, quando eu era jovem, não precisava tomar Dorflex. Eu trabalhava, mas agora eu vou trabalhar um dia, pego na enxada para capinar, quando chega de noite eu tenho que tomar 2 Dorflex, e no dia seguinte eu estou quebrado ainda. No dia seguinte eu estou todo quebrado. Porque eu acho que sou novo, mas não sou mais. Os dias passaram, a minha cabeça ainda está lá, e eu estou aqui, meu corpo está aqui, e ele já não diz que eu sou novo. E aí eu olho no espelho, né? Aí os cabelos brancos, imitando o cabelo da minha mãe, que já está com 80 anos. Falei, sim, rapaz, está chegando. O que está chegando? O peso, né? O peso. Daqui a pouco eu não vou conseguir nem trabalhar um dia. Trabalhar 1 hora eu já vou parar e já não consigo mais. Passa rapidamente, né? A vida passa rapidamente. Isso tudo porque nós saímos da presença de Deus. Porque a vida está em Jesus. A verdadeira vida está em Jesus. É esse o argumento de João. O argumento de João é que quem tem Jesus tem vida. Quem tem
Jesus tem vida. Tem vida. Olha que argumento bacana, né? Quando você olha para João dizendo assim, não, sabe, o que eu tenho com a minha fé, eu tenho certeza, eu tenho a segurança que a minha vida está garantida, que a minha vida não está perdida, porque o meu Senhor é o Senhor da vida. E ele vai mais, né? Porque Jesus tem muitos atributos. Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Você é o pão da vida? É? Não, né? Creio que não. Jesus diz assim, eu sou a árvore da vida. Jesus vai além, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você é o caminho? Você é a verdade? Você é a vida? Acho que não, né? Não, acho que não. Mas há alguma coisa que você é e que Jesus também é. Diferente dele, mas tem uma coisa que você é e que Jesus é. Jesus vai dizer assim, eu sou a luz do mundo. E ele vai dizer assim, vocês são a luz do mundo. Esse atributo de Jesus, você e eu temos. Você e eu temos esse atributo. Um atributo que pertence a Jesus, mas que Jesus nos oferece como atributo dele. E aí ele vai dizer, né, você não tem luz própria, filho. É demais você querer ter luz própria, né? Então, uma coisa importante é que o cristão, né? Olha lá para o sol. O sol tem luz, não tem? Tem luz própria. Aí você vê o sol brilhando, bonito, porque ele tem luz própria. Esse é Jesus. Aí a gente é a lua. A lua tem luz própria? Não, né? Não tem luz própria a lua. Mas ela brilha, não brilha? Brilha. Mas por que ela brilha? Porque o sol bate nela, né? Ela reflete a luz. Ela não é luz, ela não tem luz, mas ela reflete a luz. É isso o argumento do João. E ele diz assim, olha, tem até um rapaz chamado Batista, ele não é a luz, mas ele veio para apontar para a luz, ele veio para resplandecer a luz. Que argumento maravilhoso, porque uma das coisas importantes na nossa segurança de fé é o motivo pelo qual nós existimos. Ora, por que Deus te escolheu? Por que Ele te separou? Por que Ele te tirou lá do lamaçal do pecado? Porque Ele te resgatou das garras de Satanás? Porque Ele te resgatou do inferno? Qual o motivo pelo qual Ele fez isso? Para que você pudesse resplandecer, para que você pudesse brilhar. Mas você não pode brilhar de você mesmo, você tem que brilhar através de Cristo. Então Cristo deve ser apresentado através da sua vida, Cristo deve ser glorificado através da sua vida, a sua vida deve ser uma bênção. É isso que Deus espera de você. A nossa unidade está aí. O Senhor nos escolheu para que através da nossa vida o Senhor possa ser visto, o Senhor possa ser glorificado. O Senhor te escolheu, me escolheu para que através da sua vida você e eu possamos honrar o nome do Senhor. Se a gente caminhar nesse caminho, a gente vai ser uma bênção. Não vai ter desunião, não vai ter ponto de parada.
Pelo contrário, a gente vai caminhar sabendo que através da nossa vida o Senhor está sendo glorificado. Por que a igreja anda parando? Porque fica brigando. Porque fica entre si achando que o que deve prevalecer é a minha vontade, é o meu querer. Querido, aqui nesse lugar que deve prevalecer é a vontade de Cristo. Aqui, na nossa caminhada como cristãos, o que deve prevalecer deve ser a presença de Jesus. É isso que tem que prevalecer. É isso que João dizia: convém que ele cresça e que eu diminua. É isso que João, por que ele está refletindo? Por que ele está sendo buscado para ser ouvido? João pregava no deserto, gente, e as pessoas saíam da cidade para ver João pregar. Por que as pessoas davam importância a João pregando lá no deserto? Porque ele brilhava, ele falava de Jesus. Não estavam vendo João, não estavam vendo João, estavam vendo aquilo que ele pregava, a mensagem que ele trazia. Então, não diga que a sua igreja está fragilizada, porque não é o lugar, é quem está lá. Quem está lá deve resplandecer. Quem está lá deve apontar para Cristo. É isso. A nossa unidade deve estar aí, na pregação, no anúncio. Se a gente está pregando, né, as nossas vontades, os nossos próprios desejos, se nós estamos dando importância mais do que a gente faz, a gente não está refletindo a Cristo. É isso que João está fazendo. Eis o Cordeiro de Deus, é Ele. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Querido, eu e você precisamos apontar para Jesus. É só isso. Quer viver uma vida cristã abençoada? Que a sua vida aponte para Jesus. É isso. Que a sua vida possa apontar para Cristo. Você não é luz, mas você reflete. A vida de Cristo, ela está em você. E você pode refletir esta vida abundante dentro do seu coração. O último argumento que eu queria destacar, João tem muitos argumentos, né? Mas eu só, como bom pastor presbiteriano, eu destaco só 3. Não chama de preguiçoso não, hein? Olha. Olha o que João, a partir aí do verso 10, né? Ele diz assim: e o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de Deus, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Esse é um outro argumento que João levanta, né, e que a gente percebe, principalmente no verso 12, né, principalmente lá no texto que o Pedro escolheu. Ali está só de 1 a 14. O que Pedro escolheu é 12, verso 12, né? O mundo não o conheceu, né? Quem é o mundo? O mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, o universo todo foi feito pelas suas mãos. Então, cada lugar desse universo, o Senhor Jesus conhece. Os homens foram feitos, né?
o DNA, né? Seu DNA aí, né? Que diz quem você é, exatamente a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, tudo, né? O seu DNA, ele tem aí a assinatura de Deus. Deus assinou o DNA. Está assinado por Ele. Ele criou você. Criou você do jeito que você é. E não reclame não. Não reclame não, porque do jeito que você é, Ele te criou para a glória do nome dEle. Para a glória do nome dEle. Então, o mundo não conheceu. Quem não conheceu Ele? Todos têm as mãos de Deus sobre a sua vida, mas o mundo não o conheceu. E aí João diz assim: veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Lembra lá da aliança que Deus faz com Abraão? Abraão, você vem, sai da tua terra, sai da tua parentela e me segue. Eu vou abençoar você e toda a sua descendência. Vocês serão meu povo. Ele veio para o que era os seus, mas os seus não receberam. O povo da aliança rejeitou o Senhor. O povo da aliança rejeitou o Senhor. E aí João diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Todo mundo? Não, não é todo mundo. É todos quantos o receberam. Quem é filho de Deus? Não é todo mundo, não é todo mundo. O argumento de João não é esse. Ele diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem. Os que creem. Querido, essa é a coisa mais importante na vida cristã. Porque a fé em Cristo não é, de maneira nenhuma, não é algo natural. É algo sobrenatural. Você crê em Cristo? Você que crê em Jesus como Filho de Deus, Senhor e Salvador da sua vida, é algo sobrenatural. A fé é dom de Deus, é um presente de Deus. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É para aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu não sei o que você está fazendo na igreja. Não sei. Mas na igreja a gente não pode brincar de crente. Não pode. Porque quem crê e confessa, quem crê e confessa, é alguém que se sente tomado. É alguém que deixa a si mesmo para trás e muda a caminhada. Porque nasce de novo. Quem crê e confessa, nasce novamente. E quem nasce de novo, nasce de Deus. Não nasce da vontade da carne, não nasce da vontade do homem, nasce de Deus. Percebe?
tem uma nova visão, um novo guia. É o Espírito de Deus que agora dirige, encaminha o coração dessa pessoa. Esse é o argumento que João está dando. O argumento de que os que são de Jesus, os que pertencem a Jesus, nasceram de novo. Não tem medo da vida, não tem medo da morte, não tem medo do homem, porque agora pertencem a Deus. Eles não têm medo que os amigos possam encarnar nele. Eles não têm medo do que vão dizer dele na rede social. Eles não têm medo de pegar a Bíblia, né, que agora ninguém pega mais, né, só pega o celular, e vai para a igreja no domingo. Não tem medo de ir para a igreja no domingo. Não tem medo de, quando está almoçando fora no restaurante, fechar os olhos e agradecer a Deus pelo alimento. Não tem medo, porque muito crente tem medo. Tem crente que tem medo de ser reconhecido como crente. Tem crente que tem medo de ser reconhecido como servo de Deus. E o texto sagrado está dizendo que esses mudaram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Agora eles sentem uma dinamite, né, explodindo no coração deles, porque agora são filhos de Deus, creem no nome de Jesus, e não nasceram do sangue, não nasceram da carne, e não nasceram da vontade do homem, mas agora nasceram da vontade de Deus. Olha que argumento forte de João, né? Porque a pior coisa na vida do cristão é quando ele está no meio do muro, né? Ele está no muro. Ele sempre vai fugir da responsabilidade de seguir a palavra de Deus. Ele vai sempre dar um jeitinho. Não, Deus é bom, amanhã Ele me perdoa. Ah, Deus é bom, amanhã eu mudo de vida. Ah, Deus é bom. Não. A palavra de Deus diz que o verdadeiro cristão vai dizer assim: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu bom depósito até o dia de Cristo. Eu não tenho medo. Pode chegar, pode falar, pode dizer, eu vou dar meu testemunho. Eu vou manter firme a minha fé, eu vou manter firme a minha confiança, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que estou servindo ao Senhor. Eu tenho certeza da minha salvação. Jesus morreu por mim. E, portanto, eu posso seguir nesse mundo caminhando sem olhar para trás. Sem olhar para aquilo que o mundo me oferece. Eu vou seguir em frente e vou servir ao Senhor. Irmãos, a nossa união está no nosso propósito, né? Não adianta você achar que é cristão sem ter o propósito. O propósito nosso é esse: é servir ao Senhor com a nossa vida, nos unirmos para que sejamos mais fortes, para que outros possam também conhecer o amor grandioso de Jesus. Esse amor que um dia nos alcançou, um dia tirou o nosso medo e que agora nos faz servir a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa caminhada. Então que Deus possa te abençoar, né, e fazer você entender a importância da sua vida cristã. Sua vida cristã é fundamental.
O Senhor te salvou para resplandecer. O Senhor te salvou para você poder apontar o caminho para pessoas que estão sem direção. O Senhor te resgatou para que você fosse curado, transformado por Ele, para a glória do nome dEle. Então que Deus te abençoe, te levante, te fortaleça e firma você a cada dia na caminhada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.